Vamos executar aqui o SST, mas não o do Patrick Tuor, que é quem desenvolveu o SST, coisa que eu falei no meu curso que está como montar um treino de periodização do zero, que vai ter promoção amanhã, dia 12. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Na verdade eu vou pegar, porque na verdade assim, o próprio Patrick fez vários tipos de SST, várias adaptações, mas todas, várias apresentações na verdade, mas todas com uma premissa de manter a densidade muscular alta. E eu não falei intensidade, eu falei densidade. E a densidade é uma variável de treino medida pelo tamanho do tempo de tensão que o seu músculo vai ficar. Então vamos supor que eu vou pegar 2 halteres aqui e vou ficar segurando. Aqui, estou ativando o bíceps, estou. E vou ficar segurando 10 minutos. Mas eu estou segurando um peso irrelevante, aqui, 1 quilinho. Isso é algo muito denso, mas não muito intenso. Então existe essa diferença conceitual, você não precisa decorar nada disso, você tem que ter força de vontade e estômago para fazer. Então a gente está aqui no supino para executar um SST, que você vai poder executar em qualquer tipo de exercício. E a gente vai respeitar essa premissa da densidade, né, de treinamento alta. E aqui é uma técnica que gera que na verdade deixa de forma vívida, né, a sua autonomia. Ou seja, você não precisa de algum amigo, de algum colega, de um professor, você consegue fazer sozinho em qualquer tipo de exercício, certo? Então vamos fazer no supino na máquina para exemplificação. Você vai colocar, né, uma carga que você consiga fazer mais ou menos de 10 a 12 movimentos. Não mais de 12, não menos de 10. Entre 10 a 12 movimentos. Vou colocar aqui uma carga, logicamente, hipotética, né? Que eu levanto muito mais do que isso, porque o professor é gigantemente forte, né? Aproveita e já clica no gostei, se inscreve no canal quando você ouve a minha voz, para eu ficar feliz além do que você acabou de pensar de eu ser extremamente forte. É que esse banco está meio baixo. Agora com o banco mais adequado, a gente vai fazer então o supino. E aqui, de novo, buscar a falha entre 10 a 12 movimentos. Eu vou executar aqui um pouco, porque é uma técnica que provavelmente você não vai pegar de primeira. Então fica comigo até o final, presta atenção, qualquer coisa volta de novo. Quando você for executar, você pode errar, qualquer coisa anota, tá? Eu digo isso porque eu dou consultoria, certo? Passo para os meus alunos da consultoria e existe sim uma dificuldade de aprendizado, mas é uma técnica excelente. Ó, então eu vou executar aqui, por exemplo, 10 movimentos, certo? Mais 10 movimentos até a falha. Então aqui 9, 10. Falhei. E agora você descansa mais ou menos de 5 a 10 segundos. Então 1, 2, 3, 4, 5, algo próximo de 5 a 10 e volta a fazer o exercício. De novo até a falha. Leandro, mas não vai sair 10 repetições. Vai sair, por exemplo, 6 repetições. Eu descansei 10 segundos. Beleza. Parou, descansa de novo. Mesmo tempo, mais ou menos 10 segundos. Volta a fazer, certo? E aí vai sair mais quantas repetições? Não sei, quantas saírem. Ah, saiu 5 repetições. Descansa, mesmo tempo, volta a fazer. E você vai fazer esse processo até sair 3 repetições ou menos. Então vamos assumir que eu estou descansando ali 10 segundinhos. Pá, fez 10 repetições na primeira, fiz 6 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta, na quinta série 4. Daí na última série ali eu atingi 3 repetições. Peguei aqui 1, 2 e saiu aquele 3 chorado. O que eu vou fazer agora? Eu vou abaixar o peso. Então perceba que eu vou fazendo um resting pause, coisa que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar no Twin Mais Tema, é uma outra técnica avançada, até o momento que saiu 3 repetições ou menos. Quando saiu, eu vou tirar mais ou menos 20% da carga. Então se eu tenho aqui 4 placas, eu vou baixar para 3 placas, mais ou menos 20%. E vou voltar a fazer. Logicamente, o meu número de repetições vai subir, né? Se antes eu estava fazendo 3 repetições, talvez agora eu faça mais ou menos, sei lá, 6, 7 repetições. E eu vou repetir o mesmo processo de novo. Descanso aqui de 5 a 10 segundos, volto a fazer, maravilha. Agora saiu 4 repetições, beleza. Descanso de 5 a 10 segundos, volto a fazer, certo?
E aí saiu 3 repetições, saiu 2 repetições. Eu faço mais uma diminuição de 20%. E aí eu repito de novo esse processo. As repetições subiram agora para 6 repetições. Descanso 5 segundos. Agora saiu 5 repetições. Descanso 5 segundos. 5 a 10 mais ou menos. Agora saiu 3 repetições. Agora eu encerro o meu exercício. Então eu fiz com 3 cargas diferentes. 100% da carga, 80% da carga, 60% da carga. Todas eu fui até a falha, descansando 5 segundos, volto a fazer, descansa 5 segundos, volto a fazer e até o momento que só 3 repetições. Quando saiu 3 repetições ou menos, eu abaixei a carga e repeti o processo. Então, essa técnica aumenta muito a densidade de treino. Não é incomum, tá? Com essa técnica, você às vezes demorar 3 minutos, 4, 5 minutos direto, fazendo força 5 minutos direto. A musculatura gritando e você fazendo força. Como que eu passo para os meus alunos da consultoria? Tá? Isso não é uma regra, mas é um jeito que eu gosto de passar essa técnica para os meus alunos. Eu passo 2 séries, o SST vai nas 2 séries, certo? Provavelmente essas 2 séries vai demorar ali de 5 a 10 minutos para fazer, porque você vai demorar ali 3, 4, 5 minutos na primeira série, 3, 4, 5 minutos na segunda série. E você sai de lá acabado. Você pode fazer no final do treino, no começo do treino, no meio do treino. Você pode fazer com exercício composto, você pode fazer com exercício isolador, você pode fazer com qualquer tipo de exercício, a qualquer momento do seu treino. De novo, é uma flexibilização da metodologia do Patrick para um SST, para nós, que não somos atletas, conseguir executar isso de forma sem precisar de ninguém. Uma pessoa iniciante, ela pode fazer o SST? Ela pode, mas não tem necessidade e provavelmente a dor muscular tardia vai ser tão grande que pode comprometer o resto da semana. Então, o iniciante, eu não sugiro que você coloque. O intermediário, pessoa que já treina ali uns 6 meses, legal, na boa, pode descer o pau. Um avançado, melhor ainda, ótimo. Posso fazer apenas uma série? Vamos supor, Leandro, eu quero acostumar aqui com o negócio. Então, fiz meu treino de bíceps, uma sériezinha da minha rosca direta eu vou fazer desse jeito. Tá bom, não tem problema. Posso fazer 4 séries, Leandro, porque eu tenho um ponto fraco, que é o posterior de coxa. Meu posterior de coxa é fraco. Tudo bem. Então, eu vou fazer 4 séries de SST, pau mesmo, sabe? Bastante. Maravilha. O que eu quero é que você aqui aprenda a técnica e que fique claro que o engessamento pode ser muito ruim, porque você aprende a copiar e não a pensar. A ideia do canal é sempre que você aprenda a pensar com clareza e não a copiar com certeza. Ficou legal, essa até eu gostei. Então, sempre tente pensar fora mesmo do que está pré-determinado. Lógico, se você não sabe, Leandro, eu não sou técnico, para mim não é tão simples assim. Claro, então começa copiando, como todo mundo. Só que sempre pensando, poxa, e se eu mudasse isso? E se eu colocasse aqui? Se eu colocasse no final do treino? O que será que isso implicaria? Porque isso te dá uma autonomia. Agora, eu vou deixar aqui um vídeo onde a gente fala sobre um treinamento de coxa, tá? A gente discutiu um pouquinho ali sobre volume de treinamento, sobre algumas porções do treinamento de coxa que são importantes na hora de você estruturar o seu treinamento, e algumas coisas de execução também. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.